Glória a Deus. Eu quero convidar você a gente continuar falando sobre o que a gente falou na semana passada. Então, na semana passada, alguém lembra sobre o que a gente falou? Gratidão. E o texto era? Filipenses. Qual o capítulo? 4. Qual é o capítulo? 4. O 4. E nós falamos sobre quais versículos? Calma aí. Do versículo 4 até o versículo 7. Né? Então hoje eu quero te convidar a gente continuar. A gente vai ler o 8 e o 9. E a gente vai falar sobre aquilo que, pode voltar só para o começo lá, que eu vou chamar de mente sã, corpo sã. Tem a ver com a nossa mente e o nosso corpo físico, sim. Mas aqui eu quero falar que a sua mente sã, enquanto parte do corpo de Cristo, vai fazer com que o corpo de Cristo seja um corpo são. Então a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar, ele trabalha para o bem-estar do corpo de Cristo. Então a mente sã e o corpo são. Abre lá, Filipenses 4, 8 e 9. Eu vou ler, irmãos, na versão NVT, a nova versão transformadora, tá? Talvez ela seja um pouquinho diferente da sua. Diz assim: quem achou diz amém? Então tá bom, bastante gente achou. Diz assim: por fim, irmãos, eu quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Amém? Então na semana passada a gente falou que um coração cheio de gratidão, ele tem algumas características. Vocês lembram quais são? Ele é alegre, ele é moderado. O que mais? Ele transborda em oração. E ele é cheio de paz. Ele é cheio de paz. Na semana passada a gente falou sobre isso. Já nesses dois versículos que nós acabamos de ler, 8 e 9, o apóstolo Paulo nos convida a cuidar da nossa santidade mental e prática. O apóstolo Paulo nos convida a cuidar da nossa santidade mental e prática. Versículo 8 e versículo 9 que nós acabamos de ler. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo, nesse texto que acabamos de ler, que a maneira que nós pensamos afeta profundamente quem nós somos e como nós vivemos. A maneira como você pensa vai ser a maneira que vai moldar as suas atitudes. E por consequência, a maneira como você pensa vai afetar o corpo de Cristo, porque você convive com os seus irmãos. A maneira como você pensa vai afetar a sua família da terra, né? De sangue, seus parentes. A maneira como você pensa vai afetar a sua família espiritual, corpo de Cristo e igreja. Por isso que eu escolhi o título Mente Sã, Corpo São para a mensagem de hoje. Porque essa passagem bíblica desafia a mim e a você a alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Ela nos desafia
a moldar a nossa mente. Ela nos desafia a pensar os pensamentos de Deus. E agindo dessa forma, não só você sai ganhando, mas todo mundo que está ao seu redor também. Se você tiver aquele tipo de pensamento que o texto bíblico fala, todo mundo que está ao seu redor vai ser atingido positivamente pelas suas atitudes, porque as nossas atitudes são fruto daquilo que a gente pensa. Né? Então eu convido você a explorar comigo essa passagem com mais atenção. Eu quero que a gente mergulhe um pouco mais no que cada palavra quer dizer, daquelas coisas que ele diz para a gente pensar, né? E eu quero que a gente possa aplicar então cada uma dessas coisas na nossa vida cotidiana, diária, né? No nosso dia a dia, de forma prática. Então a primeira verdade que eu quero destacar é que, pode passar, mais uma, essa, o pensamento cristão, meus irmãos, ele precisa ser mais elevado do que o pensamento de quem não é cristão. O seu pensamento não pode ser igual ao pensamento de quem não tem Jesus, não conhece Jesus, não tem o Espírito Santo vivendo nele. O nosso pensamento precisa ser diferente. O versículo 8 vai dizer: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Depois de falar sobre gratidão, Paulo começa a fazer um chamado, um apelo para aqueles irmãos. Mas é um apelo para nós também, porque essa carta também chegou até nós. Que apelo é esse? Que a gente procure ocupar as nossas mentes com coisas santas, com coisas de Deus. Que a gente procure colocar para dentro da nossa mente as coisas do Senhor. Que a gente enche a nossa mente com as coisas de Deus. Alguém já disse que os nossos olhos e os nossos ouvidos são as portas de entrada, né? Para a nossa mente. O que é que a gente tem colocado diante dos nossos olhos e diante dos nossos ouvidos? Com o que é que a gente tem enchido as nossas mentes? Quanto mais você enche a sua mente, mais isso transborda nas suas atitudes. Então o apelo de Paulo é que nós procuremos ocupar as nossas mentes e nos concentrar nas virtudes cristãs. Muitas vezes, amados, nós achamos que nós não temos controle sobre os nossos pensamentos. Nós achamos que nós simplesmente pensamos no automático. Mas os seus pensamentos são fruto daquilo que você assiste, ouve, lê, conversa. Então, de fato, você tem algum controle, sim. Você pode, sim, renovar a sua mente, como diz Romanos 12, versículo 2. E o verbo usado aqui, quando Paulo fala assim, concentrem-se, esse verbo é o verbo logizomai no grego, que significa refletir profundamente, calcular, considerar com cuidado. Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível refletir profundamente sem querer? Alguém aqui consegue refletir profundamente sem querer? Sem estar concentrado, você reflete profundamente?
Alguém consegue calcular sem querer? Um cálculo matemático difícil. Alguém consegue fazer sem querer ou sem se concentrar? Alguém consegue considerar com cuidado algo sem querer? Não é possível. Esse verbo grego usado aqui nos ensina que o pensamento cristão não é e não pode ser uma coisa superficial. O pensamento cristão não pode ser influenciado, levado por modinhas do mundo. O pensamento cristão não pode ser um pensamento de acordo com aquilo que o mundo ensina. E quando eu falo em mundo, você sabe, né? Eu me refiro à ideologia desse mundo, à maneira de pensar do mundo onde a gente vive. Não é como aquela piada, né, da irmãzinha que se converteu. E aí ela está saindo do culto de noite e ela passou na frente do cemitério. E veio um assaltante. É um assalto. E a irmãzinha ficou calma. E aí o rapaz disse: a senhora não tem medo? Estou lhe assaltando. Ela falou: quando eu era desse mundo, na frente do cemitério. E o rapaz saiu correndo, né? Não é desse tipo de coisa que a gente está falando. Quando eu era desse mundo eu tinha medo, agora eu não tenho mais. E o assaltante deu no pé. Obrigado pela solidariedade de rir da minha piada sem graça. Mas o fato, irmãos, é que a gente às vezes fala, né? Eu não sou do mundo, as pessoas acham estranho, mas o mundo que a gente fala é a maneira de pensar da sociedade que a gente vive, né? A ideologia, o jeito que as pessoas agem e pensam. A gente não pode ser influenciado por isso. Pelo contrário, o seu pensamento deve ser intencional. O seu pensamento deve ser disciplinado, ou a gente poderia até dizer programado. O seu pensamento pode ser programado em que sentido? Você pode treinar os seus pensamentos. Você pode escolher o que você vai botar para dentro da sua cabeça. Pode escolher o que você vai colocar diante dos seus olhos, o que você vai colocar para os seus ouvidos escutarem. Você pode escolher. Você pode renovar a sua mente, como diz Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz, nessa mesma versão, né, NVT: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguém consegue mudar os pensamentos sem mudar as coisas que lê, as coisas que vê, as coisas que escuta, as pessoas com as quais anda? A gente muda o pensamento assim? Eu mudo alguma coisa se continuar tudo igual? Não, né? Obrigado pela água, gente. Então, amados, nós precisamos renovar a mente. Mas como é que eu renovo a mente? Como é que eu tenho uma mente sã? Como é que eu tenho pensamentos mais elevados? O apóstolo Paulo já respondeu e a gente já leu. Ele vai dizer: pense em coisas verdadeiras. Pode passar. Pode passar. Coisas verdadeiras. A palavra grega aqui é aquela ali que está na tela, que quer dizer aquilo que é real, confiável e consistente com o caráter de Deus. A Bíblia afirma que ela mesma é a verdade. Inclusive hoje, segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus, quando estava orando por nós, lá em João 17, ele disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Mas Jesus também afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo é. Então, meus amados, nós sabemos o que é verdade. Sim ou não? E nós sabemos o que é ilusão, o que é mentira, o que é falso. Sim ou não? E todos nós sabemos que nem sempre a nossa mente se ocupa com coisas verdadeiras. Nós sabemos que muitas vezes a nossa mente se ocupa com mentiras. Mentiras que o mundo prega, mentiras que alguém contou para nós um dia e a gente acreditou. Alguém disse para você que você não era amado, que você não prestava, que você não era importante. Mentira. E a gente se apega nessas mentiras. E a gente vive preso nessas mentiras. Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Martinho Lutero disse: a verdade é o alicerce de toda a virtude, pois sem ela a fé e a vida cristã perdem o fundamento. Nós cristãos somos chamados a rejeitar toda mentira, toda hipocrisia, todo falso ensinamento que se diz cristão, toda enganação, e pensar naquilo que reflete a verdade de Deus. Amém? Então, como que eu renovo a mente? Como que eu tenho uma mente sã? Pensando em coisas verdadeiras. Segunda coisa, pensando em coisas nobres. E a palavra grega aqui é semina, que refere ao que é digno, respeitável e digno de reverência. Quer ver como a gente vai entender rapidinho o que é um pensamento nobre? Pensa comigo no contrário. Nobre é digno, é respeitável, é digno de reverência. E o contrário disso? Que tipo de pensamento é indigno? Que tipo de pensamento não tem respeito, não tem reverência? É aquele pensamento que você tem vergonha até de admitir que tem. É aquele pensamento que, se o seu cérebro fosse ligado num telão, você ficaria morrendo de vergonha, porque iria aparecer ali. Esse tipo de pensamento é o contrário do pensamento nobre. Calvino vai dizer que a nossa mente deve se fixar no que promove a piedade e o temor de Deus. Pergunte a si mesmo: os meus pensamentos têm honrado Deus? Eu tenho pensado coisas nobres? Quem é que a gente chama de nobre? Bom, depende, né? Eu tinha um amigo que chamava todo mundo de meu nobre. Meu nobre. Jeito de falar, né? Mas quem é que a gente chama de nobre normalmente? Quem são os nobres? A nobreza. São pessoas que a gente, se a gente fosse ter um encontro com esse tipo de gente, a gente teria o mais profundo respeito. Tem que ter todo um jeito de falar, de se portar. São pessoas que você não iria se encontrar com esse tipo de pessoas vestido de qualquer forma. Então, pensamento nobre é aquele pensamento excelente, é aquele pensamento, né, ligado à nobreza, algo desse tipo. E a pergunta fica: meus pensamentos têm honrado a Deus? Dependendo da resposta, irmãos, para aquela pergunta, você vai saber se está tendo pensamentos nobres ou não. Dependendo da resposta para a pergunta, meus pensamentos têm honrado a Deus? Essa pergunta, dependendo da resposta que você vai dar para ela,
você sabe se o seu pensamento é nobre ou não. Então, como renovar a mente, como ter uma mente sã e pensamentos mais elevados? Pensando em coisas verdadeiras e pensando em coisas nobres. Terceira coisa, pensando em coisas corretas. E a palavra aqui é dikaia. Aquilo que está em conformidade com a justiça de Deus. Pensar no que é correto, outra versão vai dizer justo, né? É considerar os outros da mesma forma e tratar as situações com retidão. De novo, para saber o que é correto, pensa no que é o contrário de correto. O que é o contrário de correto? Incorreto, errado, ilegal. E nós precisamos admitir que às vezes a gente tem pensamentos que não são tão corretos assim. Muitas vezes a gente pensa, mas não é nada grande. Não é nada grande. Então está tudo bem. Quando você pensa em furar uma fila, passar um sinal vermelho, comprar algo sabendo que você não vai pagar, pegar algo que não é seu, colar em alguma prova, não pagar os impostos, assinar a televisão pirata, e por aí vai. Tudo isso não é correto, é incorreto, é ilegal perante a lei dos homens. Então é pecado. A Bíblia diz que a gente não deve nem pensar nisso, quanto mais fazer. Como que eu renovo a minha mente? Como que eu tenho uma mente sã? Como que eu tenho pensamentos mais elevados? Pensando em coisas verdadeiras, pensando em coisas nobres, pensando em coisas corretas e pensando em coisas puras. A palavra é agná, que significa aquilo que é moralmente intocável. Essa aqui a gente não precisa nem dizer, porque você sabe exatamente o que é um pensamento puro e você sabe exatamente o que é um pensamento impuro. Esses dois tipos de pensamento já passaram pela sua mente e pela minha. Nós já tivemos pensamentos puros na vida e nós já tivemos pensamentos impuros. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é um passarinho pousar na sua cabeça. Outra coisa é você permitir que ele faça um ninho nela. Pode acontecer de vir um passarinho e parar em cima da minha cabeça. Aí o que eu vou fazer? Vou tirar ele, vou espantar. Porque seria muito estranho eu andar com um ninho de passarinho em cima da cabeça. Se bem que seria até bom, talvez tapasse um pouco da careca. Mas é a mesma coisa com os pensamentos. Eles vêm, eles aparecem, mas você não pode deixar que eles façam morada na sua mente. Que eles fiquem ali para sempre. Você precisa espantar esses pensamentos. Entendeu? Então não permite que pensamentos que não são puros, não permita que pensamentos que não são puros façam morada na sua mente. Manda eles embora. Enxota eles de uma vez por todas. Manda bater em retirada. John Wesley dizia: a pureza no pensamento é o começo da pureza no coração. Bonito, né? A pureza no pensamento é o começo da pureza no coração.
tem uma outra frase que eu já falei aqui, que diz: o homem age pelo que diz, diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. Age pelo que diz, diz pelo que pensa e pensa pelo que lê, pelo que olha, pelo que escuta. Como é que eu vou ter pensamentos puros se eu estou assistindo coisas impuras? Se eu estou ouvindo coisas impuras? Músicas, piadas e por aí vai. Ah, mas é tão divertido, pastor. É tão legal. Aquele stand-up comedy. Tão divertido. Tem cristão, né? Você pode assistir um stand-up cristão. Bem legal. Tem de professoras, as professoras morrem rindo. A Thaís gosta muito, uma vez até levei ela no show do cara lá. Piada de professor é ótimo. Eu me identifico, né? Porque o marido também participa da escola quente, dos BBA e aquelas coisas todas. Então você pode trocar, você não precisa ser um chato que não se diverte, mas você pode trocar por coisas mais puras, mais santas, né? Que vão continuar sendo engraçadas e legais, você vai se divertir, mas você pode trocar. Você pode trocar aquela música que tem aquela letra horrível por uma música que tem uma letra melhor. Não vou dizer que você só precisa ouvir louvor. Eu gosto de ouvir louvor, então eu só ouço louvor. Mas é um hábito meu, né? Você não é obrigado a isso, mas você pode escolher as letras daquilo que você escuta, tá bom? Para que seus pensamentos sejam santos. Ali a frase do John Wesley, né? Qual que é a frase dele? A pureza no pensamento é o começo da pureza no coração. Você acha que o contrário disso é verdade também? Pode ser? Então a impureza no pensamento pode ser o começo da impureza no coração? Sim, né? Sim. Então, meus amados, toda a imoralidade ela nasce nos pensamentos. Todo pecado nasce no pensamento. E aí você começa a alimentar e brota nas atitudes. E quando você não faz essas ideias voarem para longe, elas podem corromper a sua mente, o seu coração e a sua vida. Tanto a sua vida quanto o corpo de Cristo. Porque os nossos pecados muitas vezes afetam o corpo. Se você voltar esse capítulo lá no começo, você vai ver que Paulo está tratando um problema no corpo de Cristo que estava entre duas irmãs. As duas irmãs estavam tendo problemas de relacionamento. Problemas no corpo de Cristo, e aí Paulo começa a tratar, começa a falar de gratidão, começa a falar de pureza de pensamento, porque na verdade ele está querendo falar sobre aquilo lá que estava acontecendo naquela igreja. Pessoas brigando, pessoas discutindo, que faziam parte do mesmo corpo, né? Faziam parte da mesma igreja local e estavam ali tendo problemas de relacionamento. Então, como que a gente renova a mente? Pensando coisas verdadeiras, nobres, corretas, puras, e que mais? Amáveis. Aqui o verbo é prospile, aquilo que desperta afeição e boa vontade. Os nossos pensamentos devem produzir harmonia e não discórdia. Os nossos pensamentos devem ser pensamentos de paz. E eu te convido a pensar de novo no contrário, no oposto, né?
Quando você começa a gerar no seu coração pensamentos ruins em relação a uma pessoa, quando você começa a não gostar daquela pessoa, implicar com aquela pessoa, gerar no seu coração ódio, discórdia, rancor, raiva, o que acontece? Coisas terríveis. Onde é que começa todo o ódio? Todo o rancor? Toda a discórdia? Onde é que começa todo o assassinato? Na mente. E aí a pessoa vai ruminando aquilo, e só aumenta. Você precisa programar a sua mente para ter pensamentos amáveis. Você precisa programar a sua mente para não desconfiar de todo mundo, não achar que todo mundo não gosta de você, que todo mundo não presta, que todo mundo não é legal, que aquela pessoa não é do jeito que você gostaria que ela fosse. Você tem que parar de pensar desse jeito. Você tem que começar a olhar para as pessoas do jeito que Jesus olha. E Jesus olha e vê o potencial máximo. Jesus olha com amor. Jesus olha com graça. Nós olhamos com julgamento, muitas vezes. Mas Jesus olha com amor. Então, como que a gente renova a mente? Pensando em coisas. Primeira coisa que a gente falou: verdadeiras. Segundo, coisas nobres. Terceiro, coisas corretas. Depois puras. Depois amáveis. E ele continua. Ele vai dizer coisas admiráveis. E a palavra é eufema, que significa o que soa bem, de boa reputação. E outra palavra vai dizer tudo que tem boa fama. Outra versão vai dizer boa fama. Você também sabe o que isso quer dizer. O que é uma pessoa que tem boa fama, boa reputação? E o contrário, o que é uma pessoa de má reputação? De boa reputação é alguém que é admirado, alguém que é respeitado, alguém que passa, as pessoas dizem: esse cara, essa mulher, eu admiro essa pessoa, eu queria ser igual. E o contrário, má fama, é aquela mal falada, que as pessoas ficam fofocando, falando mal dela, que não é respeitada, porque ela não tem uma conduta moral digna de respeito, porque ela não tem um jeito de agir que faça com que as pessoas a admirem. Então ela é uma pessoa de má fama, e normalmente nós não admiramos pessoas de má fama, não é verdade? Normalmente, apesar de que às vezes as pessoas admiram os artistas aí que não tem muito boa fama, né? Mas normalmente a gente não admira má fama. Estão trazendo para o campo dos pensamentos. Um pensamento que tem boa fama é um pensamento que edifica. Quem tem esse tipo de pensamento se torna alguém que todos querem por perto. É aquela pessoa que é como uma fragrância agradável que abençoa os outros, que as palavras dela têm sabedoria, porque ela tem pensamentos que têm boa fama, pensamentos admiráveis. Como renovar a mente? Pensando em coisas verdadeiras, coisas nobres, coisas corretas, coisas puras, coisas amáveis, coisas admiráveis e, para terminar aqui essa parte, excelentes. O verbo é areté,
e dignas de louvor. O verbo é epainos. As duas palavras gregas expressam aquilo que é moralmente excelente e digno de ser exaltado. Como Paulo conclui: nisso pensai. Ele nos exorta a moldar a nossa mente nas coisas de Deus e não nas coisas dessa terra. Isso aqui parece que é para fechar com chave de ouro. Você está pensando em algo, você pode perguntar: isso que eu estou pensando é excelente? Isso que eu estou pensando é digno de louvor? Sim ou não? A resposta para essa pergunta vai dizer se você deve continuar ou não pensando nisso. Como renovar a mente? Pensando em coisas verdadeiras, pensando em coisas nobres, pensando em coisas corretas, puras, amáveis, admiráveis, excelentes e dignas de louvor. Para transformar a sua mente, você precisa se alimentar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem todas essas coisas. E você precisa rejeitar aquilo que contamina a sua mente, aquilo que te faz pensar o contrário disso que a gente viu. Como Charles Spurgeon falou: um pensamento santo é um grão de ouro no mar de areia desse mundo. O pensamento do cristão precisa ser mais elevado do que o do não cristão. Amém? Segunda coisa, já estamos terminando. A vida do cristão precisa ser modelada pela verdade. Versículo 9. Olha que interessante, Paulo se coloca como exemplo. Ele diz assim, continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus de paz estará com vocês. Que coragem do Paulo, né? Que ousadia dele dizer assim: pode olhar para mim e me imitar. Se vocês me imitar, vocês vão se dar bem. É isso aqui que ele está dizendo. Você teria coragem de falar a mesma coisa que Paulo? Pode me imitar que está tudo certo. Faz o que eu faço. Vem comigo que tu te dá bem. Tem coragem? O verbo praticar aqui é a palavra prasete, que nos ensina que a vida cristã não é só teoria, mas é prática. Significa justamente praticar, colocar em prática. A nossa vida cristã não é teórica. A nossa vida cristã não consiste em saber quantos filhos teve Noé, quantos livros tem a Bíblia, qual a ordem deles. A nossa vida cristã é prática. É importante você conhecer? Sim. Mas é mais importante você colocar em prática o que você aprende. Ele vai dizer: aprendam e recebam. Esses dois verbos indicam que Paulo havia ensinado não só por palavras, mas também por um discipulado prático no dia a dia. Eles andavam juntos e viam Paulo fazendo, falando, agindo, e iam aprendendo. Assim como Cristo disse, né? Mateus 11:29, Jesus falou: aprendei de mim. Aprendei de mim. E Paulo então está nos chamando a aprender com a vida dele moldada por Cristo. Segunda coisa, ouviram e viram. Ouviram e viram. A mensagem do Evangelho não era só teoria, era visível. Eles ouviam, eles viam. John Stott disse: a pregação mais poderosa não é falada, é vivida. Volta e meia a gente ouve aquele tipo de relato assim: eu não quero ir naquela igreja lá, porque lá naquela igreja lá tem o fulano que eu sei que faz isso, faz aquilo.
essa pessoa que está falando isso está errada, porque ela está olhando para as pessoas e não para Deus. Mas a pessoa que está dando mau testemunho também está errada, porque o nome de Jesus, ele está sendo ou adorado e exaltado, ou está sendo rejeitado, muitas vezes por causa da nossa vida. Então a gente precisa saber que nós, como cristãos, a nossa vida prega, a nossa vida fala. E o resultado, irmãos, é que o Deus da paz, pode passar, estará com vocês. Interessante, né? Paulo está fechando aquilo que ele começou a falar de uma discussão de duas irmãs, falando de paz de novo. O Deus da paz estará com vocês. A prática da virtude, a prática da imitação de Cristo, trazem paz. A paz de Deus. Aquela paz que nós falamos na semana passada, que excede o entendimento, ou seja, uma paz que vai além do que você consegue entender, excede o entendimento. É uma paz tão grande que, mesmo no meio da tempestade, Jesus dormia, né? Paz. A paz de Deus não é circunstancial. A Shalom divina transforma o nosso interior e faz a gente descansar no nosso Deus, na suficiência do nosso Deus, na supremacia do nosso Deus. Essa é a paz que excede o entendimento. Já me encaminhando para o fim, resumindo tudo que a gente falou hoje aqui, eu quero que você guarde uma frase. E a frase é: viva na prática aquilo que você tem aprendido. Fala para quem está aí perto de vocês, para a gente guardar. Viva na prática, fala aí. Viva na prática aquilo que você tem aprendido. Aprendido. Pratique o que você leu, o que você conhece, os versículos que você sabe de cor. Quanto versículo que a gente sabe de cor e não coloca em prática? Muitas vezes. Porque a gente decorou com a mente, mas não com o coração. Eu quero convidar você nessa noite a examinar a sua vida. Olhar para os seus pensamentos com a seguinte pergunta em mente: será que eu tenho refletido o caráter de Jesus nos meus pensamentos, nas minhas atitudes e nas minhas escolhas? Essa é uma pergunta que você precisa responder para você mesmo e para Deus. Vou perguntar de novo: será que eu tenho refletido o caráter de Cristo nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas? Sim ou não? Queridos irmãos, Deus, nessa noite e na nossa caminhada cristã, nos convida a renovar a nossa mente e a transformar a nossa vida pela prática da verdade. Romanos 12, 2 vai dizer: transformem-se de que forma? Pela renovação da mente. Renovar é fazer novo. Ninguém renova se não mudar. Ninguém renova continuando do mesmo jeito. Ninguém renova se não fizer diferente. Isso só é possível quando você permitir que a palavra de Deus seja o centro do seu pensamento. Quando
quando você permitir que a palavra de Deus, ela não apenas seja decorada por você, mas que ela crie vida, né? Ela transborde para a sua maneira de agir, as escolhas que você faz. E hoje eu quero desafiar você a refletir no que você tem pensado, no que você tem ocupado a sua mente, que tipo de conversas você tem tido, pessoalmente ou talvez pela internet, que tipo de filmes, séries, novelas, programas de televisão você tem colocado diante dos seus olhos, que tipo de música, de pregação, de palavra, enfim, o que você tem colocado diante dos seus ouvidos? Como é que você tem enchido a sua vida? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Porque domingo você vem aqui e ouve uma palavra, canta louvores, fica em comunhão com os irmãos. Mas e na segunda, e na terça, e na quarta, e na quinta? Não adianta nada eu encher a minha mente de porcaria de segunda a sábado e no domingo eu vir aqui para ouvir uma palavra. E daí eu viro as minhas costas, o pastor acaba de falar, eu já nem lembro mais do que ele falou. Você precisa pensar, refletir, ocupar sua mente com as coisas de Deus. Se você esquecer, hoje eu acho que não tem gravação, né? Mas se você esquecer, normalmente no YouTube lá durante a semana você pode dar uma relembrada na mensagem. Ah, tá ali, não estou enxergando o celular. Eu digo que eu estou precisando de óculos, gente. Você pode ir no YouTube então e dar uma olhada de novo se você esquecer do que a gente conversou hoje. Mas o fato é que lá tem várias mensagens gravadas, né? Minhas, do irmão Diego, que você pode voltar, ocupar sua mente com isso. Você pode pegar pregadores melhores do que eu, você vai achar vários na internet. Você pode pegar tantas coisas boas e encher a sua mente com coisas boas. Louvores, músicas com letras bonitas. Mas o fato é que os seus pensamentos precisam refletir que você é um crente. E as suas ações serão determinadas pelos seus pensamentos. Então, se a sua mente tem sido dominada por pensamentos impuros, por ansiedade, pelo desânimo, se a sua mente tem sido dominada por mentira, por algo que não é de Deus, eu quero que depois, a gente vai cantar uma canção, eu quero depois orar por você. Certa vez Agostinho, ele fez uma oração, ele disse assim: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e o nosso coração está inquieto até que descanse em Ti. Então o nosso coração muitas vezes fica inquieto até que a gente possa estar na presença do nosso Deus. Então hoje é dia de buscar descanso para os nossos pensamentos, de buscar transformação. Hoje é dia de você fazer um compromisso com Deus, que você vai ler mais a sua Bíblia, que você vai orar mais, que você vai buscar encher a sua mente mais com as coisas de Deus do que com as coisas do mundo. Eu não quero dizer que você não pode ouvir uma música, assistir um seriado, não é isso. Mas é que muitas vezes a proporção ela tá muito desparelha, né? Muitas vezes a gente está assim com as coisas que não são de Deus e aqui com as coisas de Deus, sabe? É muito desproporcional. Quanto mais você alimentar as coisas do mundo e não as de Deus, mais você vai ter dificuldade com os pensamentos. Então a gente vai cantar uma canção. E depois eu quero orar por ti para que o Deus de paz habite os seus pensamentos, o seu coração. Tá bom? Então, quando a gente canta, você vai ficar em espírito de oração. Você vai falar com Deus aí no seu lugar.
E nós vamos cantar uma canção que fala assim: eu vou construir minha vida em ti. Tu és o meu fundamento.